Eu vou apresentar a Laura Miller, que acho que já deve ser conhecida aí de todos, né? Um breve currículo, bem breve aqui, mas é um prazer ter você aqui, Laura. Então, a Laura Miller, ela é psicóloga clínica, analista junguiana, pelo IJUSP, pela JB, pela International Association for Analytical Psychology, sexóloga e comunicadora social. Ela atende jovens, adultos e casais no seu consultório online. É autora de 6 livros sobre educação sexual, é palestrante e também oferece conteúdos educativos sobre o tema sexualidade pelas mídias sociais. E ela vai falar aqui sobre um olhar junguiano para a clínica das dificuldades sexuais. Então, aí com você, Laura, e a palavra. Então, 15 minutos depois a gente abre um pouquinho para a conversa. Ah, tá ótimo. Obrigada, Renata. Quero agradecer demais o IJUSP por esse convite. Fico honrada, né? Acabei de concluir aí o meu ciclo né, no IJUSP, apresentar a monografia, etc. Enfim, né? E agradecer a todos também que estão entrando aí, que, né, se inscreveram para a nossa live, nosso bate-papo. Qual que é a minha ideia? A gente não ficar mais de 1 hora ou 1 hora e meia, porque eu acho que senão fica muito cansativo e chato, né? E, basicamente, eu estou pensando da gente conversar aqui sobre essa monografia, né, que eu fiz, que é esse olhar junguiano para a clínica das dificuldades sexuais, uma integração das duas áreas com as quais eu atuo, que é, eu venho da sexologia e depois cheguei na psicologia e na psicologia analítica. Então, é uma tentativa de conversa, uma interface entre essas abordagens. Qual é a minha ideia aqui? É eu fazer uma pequena abertura e ler um trecho significativo da monografia, principalmente a parte do desenvolvimento, né, o capítulo do desenvolvimento, que é onde eu faço a costura, e depois eu pensei da gente abrir para um bate-papo, porque eu sou muito acostumada a fazer perguntas e respostas, né? Fiz isso 15 anos em TV, né? Aqui, óbvio que é um outro ambiente, né? Mas, assim, eu tenho essa facilidade ou esse gosto, né, por fazer uma palestra mais interativa, uma live mais interativa, que eu acho que fica mais rico e a gente consegue dialogar mais, e a gente aprende muito, né, um com o outro, né? Enfim, né, mutuamente aí. Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui, eu vou dar alguns saltos, né, no meu texto. O texto está aqui numa outra tela, mas basicamente é isso, né? Vamos falar então sobre esse um olhar junguiano para a clínica das dificuldades sexuais, que foi um trabalho de conclusão de curso apresentado para o curso de formação em análise junguiana do Instituto Junguiano de São Paulo, IJUSP, né? E com o orientador o Rubens Braganich. Bom, vamos lá. Eu vou começar. Essa monografia ela tem 3 capítulos, né? Prefácio, introdução e tal, mas tem 3 capítulos. Um deles é Jung, junguiano e noções sobre a prática do sexo em si. O segundo capítulo, estudiosos da sexologia e olhares para as disfunções sexuais. Um terceiro capítulo, que é o que eu vou ler mais, é um olhar junguiano, que aí seria, né, o desenvolvimento mesmo, a minha costura, o meu olhar para a clínica das dificuldades sexuais. Depois, considerações finais, e vou deixar depois para vocês as referências bibliográficas. Bom, vou pular aqui prefácio, introdução, blá, 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 e vou já falar só um pouquinho da parte Jung e junguianos, né? Queria trazer um trechinho aqui, dizer que o Jung, né, ao longo de sua obra, Jung não se debruçou especificamente sobre o tema, né, sobre o problema da prática do sexo em si e suas disfunções, apesar de fazer menções ao tema em variados momentos de sua obra. No entanto, mesmo não se dedicando longamente à questão das possibilidades e dificuldades de vivência da sexualidade, Jung não se eximiu de aplaudir quem o faz. Então, palavras dele, né? Extraídas do volume Civilização em Transição, no ensaio O Problema Amoroso do Estudante, que foi escrito nos anos entre as 2 guerras mundiais e que tratam, entre outras questões, da importância de se autoconhecer. Então, não creio, palavras do Jung, né? Não creio que a discussão do problema sexual seja algo não sadio ou até mesmo degenerativo,
mas vejo nesse problema um sintoma do grande processo de revolução psicológica do nosso tempo, tão rico em mudanças desse tipo. Acho mesmo que é melhor e mais sadio que se discuta com seriedade e profundeza essa tão importante questão para a vida e felicidade das pessoas. Com certeza, haverá pessoas que praticarão abusos, mas isso não é intrínseco ao problema. É sinal de mediocridade dessa gente e, além do mais, abusos sempre foram praticados em todos os tempos, contra tudo e contra todos. Enfim, né? Jung, obras completas, enfim, vou citando aqui alguns trechinhos, mas aqui, né? Depois eu discorro um pouco mais. A ideia é só a gente, né, entender que Jung, ele não se debruçou sobre esse tema. Ele vivia numa época em que a moral da época dizia, né, que sexo era algo para ser vivido com recato, só para procriação, um espírito de uma época muito repressor em torno da sexualidade, tanto masculina quanto feminina, e que, né, gerava muitos sintomas, e gera até hoje. A gente tem resquícios ainda desses séculos aí tão repressores, né? E nesse olhar do Jung, em outros momentos da obra, ele tem um olhar para a questão do sexo em si e também para as questões simbólicas, obviamente, né? E olhando muito, já pincelando aí, já ajudando a gente a refletir sobre sexo como um sintoma de algo que não vai bem. Não vai bem onde, né? Na psique, né? É um sintoma, não necessariamente é a coisa em si, é o problema em si, mas um sintoma de algo que não vai bem, sob o ponto de vista, né, da psicologia profunda, da psicologia analítica, que é a costura que a gente vai fazer aqui. Outros autores já, né, também falaram posteriormente ao Jung, né, e aí eu trago os mais atuais. A gente tem a Marisa Imperatrice, que tem a obra O Falar da Alma nas Disfunções Sexuais. A gente tem o Gustavo Barcelos, que fala sobre a tragédia da homofobia nos cadernos junguianos. E a gente tem outros autores que falam, né, sobre sexo, sobre sexualidade, sobre diversidade sexual, enfim. Fiz todo esse levantamento, mas vou já dar um outro pulo, porque eu estou querendo chegar logo ao desenvolvimento, para o capítulo 2, né, que são estudiosos da sexologia e olhares para as disfunções sexuais, só para a gente contextualizar esse campo também da sexologia, né? A sexologia é uma ciência que nasce no século XIX e se desenvolve inicialmente com relatórios, observações, pesquisas e reflexões de estudiosos americanos como o biólogo Alfred Kinsey, de 1894 a 1956, né? Período de vida dele, a antropóloga Margaret Mead, de 1901 a 1978, o ginecologista William Masters e a psicóloga Virginia Johnson, também em 1900 e pouco até 2000, início de 2000, além dos médicos, o britânico Havelock Ellis, 1859 a 1939, e o alemão Magnus Hirschfeld, 1868 a 1935, entre outros, citando só alguns, né? Nesse universo de estudiosos, pioneiros dessa ciência, da sexologia, merece destaque, a meu ver, os achados da psiquiatra e psicanalista austríaca, naturalizada americana, Ellen Siger Kaplan, 1929 a 1995. E o que a danada da Ellen Singer Kaplan fez pela sexualidade, pela sexologia, né? Ela pegou vários estudos ali e chegou em uma proposta que é um olhar para a sexologia sobre como funcionamos na cama, e que ela nomeia de resposta sexual humana, dividida em 4 etapas. Segundo Kaplan, desejo, excitação, orgasmo e resolução. E as dificuldades sexuais, as disfunções sexuais das quais nós vamos falar aqui, aconteceriam nessas etapas. Esse modelo de Kaplan já foi revisto, mas ele dá base para o DSM, para algumas classificações de doenças. Então, vou pegar aqui o que diz, né, o DSM. Dando mais um salto. Parará, parará, parará. Bom, chegamos lá.
Quais seriam essas disfunções, né? A resposta pode ser obtida por meio do DSM-5, Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, edição número 5, 2013, né, que é um compêndio da Associação Americana de Psiquiatria, que nos informa o seguinte: as disfunções sexuais incluem ejaculação retardada, transtorno erétil, transtorno do orgasmo feminino, transtorno do interesse, excitação sexual feminino, transtorno da dor gênito-pélvica, penetração, transtorno do desejo sexual masculino hipoativo, ejaculação prematura ou precoce, disfunção sexual induzida por substância, medicamento, outra disfunção sexual especificada e disfunção sexual não especificada. Então, o DSM traz, e para cada disfunção sexual, ele detalha critérios diagnósticos, né, que incluem tópicos como características diagnósticas, características associadas que apoiam o diagnóstico, prevalência, desenvolvimento e curso, fatores de risco e prognóstico, questões diagnósticas relativas à cultura, consequências funcionais, diagnóstico diferencial, comorbidade, enfim, uma série de coisas, né? Mas aqui é só para a gente delimitar aonde, né, que a sexologia busca aí as questões e como é que é o olhar e por onde trilha, né? Muito baseado nesses autores e nessa classificação de doenças. A gente tem outras classificações, como o CID-11, né, da Organização Mundial de Saúde de 2019, que vai apontar algo semelhante e outras mais, né? E eu gosto de trazer, eu trouxe aqui na monografia um resuminho de algumas, de como eu trabalho e de como eu olho, né, para cada uma das doenças. Então, eu vou esboçar a seguir, né, algumas dificuldades, alguns conceitos em torno dessas dificuldades sexuais, um resuminho, né? Então, eu esboço a seguir alguns desses conceitos. Vaginismo. O que seria vaginismo? Em linhas gerais, eu falo de uma forma muito clara, viu? Gente, eu estou muito acostumada a falar com o público leigo, então eu traduzo muitas palavras, eu uso muito uma certa tradução, é o meu jeito. Falo com a mão também, né? Se prender minha mão, eu morri, né? Não acabou a live, né? Enfim. Mas vamos lá. Bom, então voltamos, né? Vaginismo é a dificuldade de a mulher receber a penetração vaginal. Na hora do ato sexual, ocorre uma contração involuntária da musculatura da vagina e o canal fica com as paredes completamente fechadas, sendo impossível a penetração. Essa é uma das dificuldades sexuais que a gente atende em consultório. Dor na penetração. Ocorre quando a mulher consegue receber a penetração do pênis na vagina, mas o órgão feminino apresenta ainda certo grau de contração involuntária, que impede que a segunda fase da resposta sexual, que é a excitação, que é quando a vagina se alarga, se aprofunda e se lubrifica para receber o pênis, que essa segunda fase se dê a contento, tornando a penetração incômoda ou dolorosa. Isso também a gente atende em consultório. Dificuldade de ter orgasmo, também chamada de anorgasmia, é a dificuldade ou incapacidade de atingir um pico máximo de prazer, que dura de 8 a 10 segundos e é seguido de um profundo relaxamento. Essa é a definição de orgasmo, né? Nada romântica, né? Pico de prazer, seguido de um profundo relaxamento, 8 a 10 segundos. Esse é o orgasmo. Vale acrescentar que são as contrações desse clímax que fazem com que o sêmen seja lançado para fora do corpo masculino, que é a ejaculação. Então, o orgasmo aqui trazendo o conceito que não é o mesmo que ejaculação. No corpo feminino, o orgasmo não precisa necessariamente expelir líquido algum, sendo que as contrações desse clímax na região pélvica podem levar algumas mulheres a expelirem certa quantidade de seu líquido lubrificante natural. Então, outra questão que a gente atende em consultório. Falta de desejo é a baixa, ausência parcial ou total da vontade de fazer sexo. Ocorre quando o corpo não responde aos estímulos eróticos que chegam pelos órgãos de sentido e ou pela imaginação. Ou seja, a resposta sexual humana, né, no conceito de Kaplan, não se inicia. Depois, dificuldade de ereção, de ter ereção, de manter ereção, a disfunção erétil, que pode ser de variados níveis, desde branda a severa. E ocorre quando o corpo masculino não entra naturalmente na segunda fase da resposta sexual, que é a excitação. E o mecanismo de vasodilatação e vasoconstrição das variadas estruturas do pênis, né, que uma ereção nada mais é que um pênis cheio de sangue, né,
esse mecanismo como né, de vasodilatação e vasoconstrução das estruturas como dos corpos cavernosos não flui naturalmente. Com isso, a ereção não se dá ou não é possível ser mantida. E, por fim, ejaculação rápida ou precoce, que ocorre quando o corpo masculino lança o sêmen de forma acelerada, sem que a pessoa consiga sentir prazer e chegar ao orgasmo, como uma reação involuntária à estimulação sexual. E aí a gente pode dar uma série de outras informações, mas aqui é só para a gente delimitar, né, disfunções sexuais sob esse olhar da sexologia e que a gente atende, né, que o psicólogo recebe no consultório e que, né, no meu olhar, já antecipando o próximo capítulo, no meu olhar é um sintoma de que algo não vai bem na psique. Porque há um corpo, né, que está falando, mas tem algo ali, né? O que será que está levando a essa dificuldade de ereção, esse vaginismo, essa dificuldade de orgasmo, essa baixa de desejo? O que será, né? E aí vamos tentar ver isso né, do ponto de vista junguiano. Bom, só vou ler mais uma coisinha aqui. Então, né, à luz da sexologia, quanto às causas de tais dificuldades, a lista é infinita e inclui fatores físicos e emocionais. Entre as causas orgânicas estão... Vamos lá, né? Então, só para fechar, né, quanto às causas das dificuldades, a lista é infinita, inclui fatores físicos e emocionais. Entre as causas orgânicas estão doenças que podem interferir nos mecanismos de prazer, como diabetes, que pode lesionar os tecidos do pênis e atrapalhar o mecanismo de ereção. Uso de substâncias que interfiram na resposta sexual natural, como o abuso de álcool e drogas, o próprio processo de envelhecimento, que pode, entre outros fatores, interferir nos órgãos de sentido e em como o corpo percebe os estímulos eróticos, presença de infecções sexualmente transmissíveis que tragam incômodos e dores na região dos genitais, entre outros. Aí seriam questões, só para a gente delimitar questões... questões orgânicas, e entre as causas emocionais, à luz da sexologia ainda, aparecem em destaque temores, preocupações, cobranças, ansiedades das mais variadas em relação ao desempenho, que podem promover uma descarga de adrenalina no corpo e, com isso, interferir nas variadas reações de prazer, especialmente na ereção, no orgasmo e na ejaculação. Tais causas emocionais são aliadas, tais causas, né, são emocionais, estão aliadas às culturais, que envolvem fatores sociais, econômicos, históricos, religiosos e tudo mais que compõe a lista de noções que cada pessoa tem acerca de sexo e sexualidade. Então, esse é mais ou menos o campo da sexologia e vamos passar agora às minhas costuras, e agora eu vou ler essa parte... Eu vou ficar aqui lendo o capítulo como um todo. Vamos lá. A chegada de paciente ao consultório, na primeira vez que a pessoa se apresenta, é um momento misto de expectativa, alegria, ansiedade e outros sentimentos e emoções para ambos os lados, num profundo mergulho no desconhecido. Não sabemos quem chegará. As informações são um tanto reduzidas, superficiais. Fulano de tal, indicado por tal pessoa. Sabemos, talvez, algo do estado civil, da idade, profissão, queixa, mas só. E a porta se abre. Com ela, ou quem sabe, até mesmo antes disso, o vaso alquímico se configura. A alma observa, portanto, atenta, o espaço que poderá ou não povoar. Tudo isso, né, tudo depende do processo que se inicia. E assim começamos. Com esse olhar, bom, vou trazer um pouquinho aqui sobre... Não, vou ler. Eu quero ler e parar de ler, mas eu vou ler. E assim começamos. Já nas primeiras linhas de um encontro analítico, Jacob assinala: a prática da psicoterapia junguiana consiste em duas pessoas se encontrando para tentar compreender o que passa no inconsciente de uma delas. O paciente, ao analisando, normalmente tem sintomas, conflitos ou outras insatisfações profundas com as quais vem lutando sozinho em vão, pois eles parecem ser mais poderosos do que a força de vontade consciente que esteja a seu dispor. Ele precisa, portanto, de ajuda e busca um psicoterapeuta. A chamada relação analítica entre parceiros é absolutamente necessária para o processo terapêutico, porém, alguns de seus aspectos impulsionam o processo, enquanto outros tendem a atrasá-lo.
o encontro analítico pode torná-lo tão complexo quanto uma relação íntima. Com esse olhar, emergem uma série de questionamentos. O que eu, analista, penso sobre sexo e sexualidade? E aqui eu começo bem algo bastante importante quando a gente quer atender, fazer a clínica das dificuldades sexuais. Como vivo a minha vida amorosa e sexual? Quais são meus valores, minhas crenças, meus limites e minhas possibilidades? Que consciência tenho sobre mim, sobre os meus processos, os meus vãos, os meus pontos negros? Até onde cheguei em minha análise pessoal? O quanto pude me deparar com a sombra, a persona? Qual mito ou quais me atravessam neste momento? Com o que tenho sonhado? Que imagens emergiram em mim hoje? E na abertura da porta para atender quem chegou ao consultório? E durante o atendimento? E após? Como tudo isso se conjuga em mim, com o que sou hoje, com o que a minha alma pede? Poderia ficar aqui levantando inúmeras questões, mas seria em vão tentar listar todas, pois são infinitas. E um tanto delas, nem ainda sei o que precisaria fazê-las, a mim, a mim mesma. Isso é tarefa que a alma vai nos impondo aos poucos, no dia a dia, noite após noite, despertar após despertar e adormecer novamente. Os caminhos pelos quais trilhamos diariamente vão nos colocar mais ou menos aptos a perceber, intuir, pensar, sentir ou o que mais for possível diante daquela pessoa que se apresenta para nós, a fim de buscar um tratamento para a sua dor. No campo das disfunções sexuais, isso não poderia ser diferente. E recebo, portanto, a pessoa que se apresenta com a queixa sexual como receberia qualquer outra demanda, imersa nessa complexidade do encontro analítico, em que preciso estar o mais consciente possível do que me pertence para poder tentar compreender o que é do outro e, ao mesmo tempo, o que é nosso, dentro daquele vaso hermético e na nossa existência como um todo, já que somos feitos do material que somos, ou seja, do meio. Do mesmo, falei do meio, né? Mas do mesmo. É complexo, né? Vou dar um salto aqui. E a COB complementa o que estou tentando tecer aqui, ao refletir sobre o valor terapêutico da contratransferência. A visão de Jung de que a análise é um processo dialético no qual médico e paciente estão envolvidos como pessoas inteiras traz a chamada contratransferência da análise para o foco. Freud, já em 1910, foi o primeiro a reconhecer certa importância na contratransferência. Ele a viu essencialmente como um perigo para o analista, que poderia perder sua neutralidade, que ele acreditava ser vital para fazer interpretações corretas dos conflitos inconscientes do paciente. Sentimentos de contratransferência deveriam ser evitados, tanto quanto possível, e eliminados através da análise, ou ao menos da autoanálise. E Jung não compartilhava dessa opinião. Ele sentia que o analista não poderia evitar ser, por vezes, afetado, até profundamente, pelo seu paciente e que seria melhor aceitar esse fato e estar o mais consciente dele possível. É importante a gente ter essa noção, né? Que a gente vai ser afetado. E na clínica das dificuldades sexuais, sim, ainda mais um assunto tão tabu na nossa cultura. Conforme aponta Jacob, essa visão de Jung, ampliada e aprofundada em a prática da psicoterapia, abre todo um leque de possibilidades. Palavras dele. Portanto, o analisando também pode ser vivenciado inconscientemente pelo analista como uma figura paterna. Se o analista for aberto o suficiente para prestar atenção em suas reações e em suas reações de sentimentos antes de o paciente chegar ou no decorrer das sessões, ele poderá ver que estava, por exemplo, ansioso por não decepcionar as expectativas do paciente. Ou ele poderá sentir-se um pouco burro com um certo paciente, incapaz de ter um único insight significativo. Outro analisando poderá constelar nele impulsos para compartilhar alguns de seus próprios problemas, pois aquele analisando parece ser tão caloroso, maduro e compreensível. E assim segue, né?
Trabalhar com essa noção, ou seja, na contratransferência, é olhar para si profundamente, o que requer análise pessoal e, claro, supervisão. Estudo, e trabalho, e vivência, e visita ao Hades, e retorno de lá, e contemplar o que está dentro, o que está fora, o que não está. Deixar vir, se permitir ver, ficar com a imagem, as imagens, contemplar a vida de novo, viver, se emocionar, ouvir, enxergar, tatear, farejar, saborear com o coração, não só com a mente, e abraçar a alma, em si, no outro, no mundo. Aqui começamos a caminhar para a noção que Hillman nos traz de anima mundi, e que me faz muito sentido quando, em outros momentos, olho para o atendimento clínico das disfunções sexuais ou de qualquer outra queixa que chegue ao meu consultório. Em um texto de 1982, intitulado Anima Mundi, O Retorno da Alma ao Mundo, ele aponta: não faz muito tempo, a queixa do paciente estava em seu interior. Um problema psicológico era considerado intrasubjetivo. A terapia consistia em reajustar as psicodinâmicas interiores, complexos, funções, estruturas, recordações, emoções. A pessoa interior precisava realinhar-se, libertar-se, desenvolver-se. Então, mais recentemente, por causa das terapias em grupo e família, a queixa do paciente foi localizada em suas relações sociais. Um problema psicológico era considerado intersubjetivo. A terapia consistia em reajustar as psicodinâmicas interpessoais nas relações entre cônjuges, entre membros da família. Nos dois casos, as realidades intra e interpsíquica estavam confinadas ao subjetivo. Nos dois casos, o mundo permanecia exterior, material e ameaçador, simplesmente como uma tela de fundo, dentro e em volta, na qual a subjetividade se manifesta. Portanto, o mundo não era a esfera de ação do foco terapêutico. Segundo Hillman, há uma urgência em revermos essa noção. A psicoterapia tem trabalhado com sucesso em sua esfera de realidade psíquica, concebida como subjetividade, mas não tem revisto a própria noção de subjetividade. E agora, mesmo seu sucesso nesse ponto é discutível, já que as queixas dos pacientes evidenciam problemas que não são mais meramente subjetivos, no sentido antigo. Pois durante todo o tempo em que a psicoterapia teve êxito em aumentar a consciência da subjetividade humana, o mundo no qual todas as subjetividades são estabelecidas se desintegrou. Esse é um ponto bastante importante. O mundo, devido à sua crise, está ingressando num novo momento de consciência. Por chamar a atenção para si por meio de seus sintomas, está se tornando consciente de si mesmo como realidade psíquica. Ou seja, de acordo com Hillman, nessa revisão sobre a realidade psíquica, podemos perceber que não apenas a minha patologia se projeta sobre o mundo está me inundando com seu sofrimento, que não se alivia. E com isso, esse novo olhar, o manejo clínico se transforma. Palavras dele, Hillman. A inclusão dessas questões na hora analítica pode ter efeito prático imediato. Os cônjuges não mais se concentram apenas em si mesmos e em sua relação. Juntos, passam a perceber as indignidades que lhes são impostas pelo mundo. O rancor que um sente pelo outro se transforma em ultraje e até mesmo em compaixão, à medida que despertam do sono anestesiado do subjetivismo. Eles saem da caverna mais sensíveis para a sensibilidade do companheirismo. Juntos, para a luz do sol enevoada que a psicanálise lhes ensinou ser um lugar de meras sombras, apenas o cenário e os mecanismos onde representar seu drama inter- e intrasubjetivo. Agora, eles podem analisar as influências sociais, as condições ambientais, as projeções das coisas sobre eles com a mesma acuidade que até então reservavam apenas para si mesmos. Essas pessoas que foram para a terapia de casal passam a ser o casal terapêutico cujo paciente é seu mundo. São informações muito interessantes, né, que levam a gente a refletir. Agora voltando, e é nesse mundo almado que vivemos e nos constituímos com nossas dores, nossas perdas, nossas conquistas, nossas ideias, nossas superações, nossas transformações. É nesse mundo que vivemos a sexualidade. É nesse mundo almado que o consultório se instala.
que a vida se dá, que as patologias se apresentam. Há que se ouvir, enxergar, tatear, isso tudo, com uma escuta que também requer uma revisão. O que fazer? Nas palavras de Hillman, podemos reagir com o coração, despertá-lo novamente. No mundo antigo, esse era o órgão da percepção. O coração era imediatamente associado às coisas pelos sentidos. A palavra em grego para percepção ou sensação era aesthesis, que significa, em sua origem, inspirar ou conduzir o mundo para dentro. A respiração entrecortada, da respiração diante da surpresa, do susto, do espanto, uma reação estética à imagem apresentada. Na psicologia grega antiga e na psicologia bíblica, o coração era o órgão da sensação, era também o lugar da imaginação. O senso comum alojava-se dentro e em volta do coração, e sua função era apreender imagens. O espírito dentro do coração recebia e transmitia a impressão dos sentidos. A função do coração era estético. O atendimento em consultório passaria, portanto, por essa apreciação e percepção do mundo com o coração. Outro órgão e outro método, palavras de Hillman, deslocam a psicologia para outro altar. E aqui eu já vou fechando um pouco esse olhar dele, né? Vênus. Além de Saturno, com sistemas e pais, além do desenvolvimento do ego e do heroísmo de mãe e filho, ou da elucidação apolônica e do distanciamento médico, ou de Minerva, a conselheira prática de olhos cinzentos, ou da participação dionisíaca na alma comunitária, ou das transações e da comunicação mediadora de Hermes, existe também Afrodite, que foi chamada a alma do mundo na tradução que Ficino fez de Plotino, e a quem Ficino concede o mundo sensível. Para compreender a descrição grega de percepção, a psicologia já deveria estar, como fez Psique no conto de Apuleio, no templo de Afrodite, reconhecendo que cada coisa sorri, possui fascinação, provoca aesthesis, provocar, motivar, caleo. Essa era a derivação de Ficino da principal característica de Afrodite, kalos, beleza. Portanto, vale refletir. O que será, né, agora a gente refletindo aqui, o que será de fato que aquela pessoa que me conta algo em consultório, logo que chega e começa a trazer sua história de vida, relatando como foi sua iniciação sexual, em momentos repletos de angústias, dúvidas, dores, pudores, medos, insatisfações, cobranças, preocupações e inquietações das mais variadas, e todo o desenrolar de suas histórias amorosas e sexuais subsequentes, com altos e baixos, erros e acertos, aventuras e desventuras, desilusões, novas ilusões, mais quedas, tropeços, descobertas, encobertas, alguns aprendizados, remanescências traumáticas e tudo mais, o que será que pode jorrar dessas vivências? A pergunta central a ser feita, no entanto, talvez seja: como eu, analista, estou ouvindo tudo isso? Com a mente? Ou com o órgão proposto por Hillman? Ou de outra forma que seja? Enfim, como? Se for com o coração, como órgão sensitivo e imaginativo, um universo vibrante pode se descortinar à minha frente. Não é tarefa fácil fazer essa passagem, mas o esforço compensa. Tudo fica mais rico. Qualquer detalhe é um universo infinito de possibilidades. E nesse tatear, farejar, observar, ouvir e, por que não, saborear, no sentido de apreender o sabor que ali se instala, doce, amargo, saboroso, difícil de engolir ou outro, é que o atendimento vai ganhando corpo e alma. E no que o mundo almado e adoecido pode ajudar a ampliar essa minha escuta? Como isso se conjuga com os relatos, os desabafos, as queixas, a dor de quem ali está? Talvez, mas não só, não perdendo a dimensão do quanto esse sofrimento do mundo, que não se alivia, me inunda. E, claro, inunda a pessoa à minha frente. Um jeito claro de se aperceber disso é lembrar do quanto os relacionamentos amorosos e sexuais ficaram disfuncionais com a chegada da pandemia de Covid-19 ao mundo.
Mortes, perdas, reclusões, desinformações, pânicos, desesperos, desesperanças. E quando o que não se vê a olho nu, dizimando milhões de pessoas e tendo mutações, mais variantes, mais medo, mais pânico, movimento de pesquisa, correria, descoberta, vacina, esperança, descrédito para uma parcela. Enfim, mundo em ebulição. Pessoas em ebulição, vida amorosa em ebulição, sexo idem. Dificuldade de direção, de ejaculação, baixa de desejo, dor na penetração, dificuldade de orgasmo, tudo agora. Os consultórios bombaram. Mas há que se dar tempo ao tempo. Os consultórios bombaram não foi frase da monografia, é frase minha. Mas há que se dar tempo ao tempo. Há que se aguardar arrefecer a ebulição. O atendimento clínico passeia justamente por aí, pela validação da dor, pela empatia, pelo aguardo. E pelo olhar para os sintomas das ebulições vivenciadas. Aqui adentramos a noção de dificuldade sexual não como a coisa em si, mas como sintoma ou símbolo de algo que não vai bem na psique. Também nesse ponto vou me utilizar de Hillman uma metáfora trazida por ele que pode ajudar a refletir melhor sobre isso. A consciência das coisas poderia se estender à noção de autoconsciência a partir das constrições do subjetivismo. Um analista sentado em sua poltrona o dia todo tem mais consciência das mais leves oscilações do seu desejo sexual do que do grande desconforto causado por essa sua poltrona. Seu encosto construído de forma errada, o tecido que retém calor, a tapeçaria e a cola do aldeído fórmico. Seu sentido animal foi treinado para reparar somente em um grupo de propriocepções, a ponto de excluir a realidade psíquica da cadeira. Um gato a conhece melhor. Adoro o Hillman com essas falas dele, né? Enfim, mas o que isso aqui nos leva a refletir, né? Sejamos, pois, mais gatos. Há que se aprender isso também. Mas, a meu ver, esse aperceber do gato, a escuta com o coração de Hillman, flerta com o trabalhar na contratransferência de Jacob. Com essas noções habitando em mim, ora mais vividamente, ora nem tanto, assim procuro seguir no desafio diário que é a prática clínica, né? A clínica das dificuldades sexuais e a clínica como um todo. Cabe aqui uma digressão sobre o meu tipo psicológico. É muito curioso como me percebo extrovertida e também introvertida. Sentimento e também pensamento. Intuição e também sensação. Ora algo grita mais, ora menos. Ora algo desaparece, ora reaparece. Observo isso com o caminhar da vida e mais acentuadamente com minha entrada em sua segunda metade. O processo de amadurecimento e envelhecimento me aquietou para poder escutar-me melhor com o coração. Ao mesmo tempo, me inquietou. Entrei e entro como um mundo em uma ebulição sem fim. Mas por que trago isso aqui neste momento? Porque o meu atendimento clínico, nessa visão que procuro aqui esboçar, é atravessado pelo que me atravessa. O que se constela em mim em dado momento, em dada fase da vida, em dado período, naquele dia, naquela hora, vai interferir na minha prática clínica. Por mais que todo o meu ser busque dedicar atenção completa a quem está na minha frente. Mas o mundo é almado. Eu também sou, bem como quem estou atendendo. Tudo isso se conjuga e compõe a realidade psíquica ou as realidades psíquicas inseridas no vaso alquímico da sessão. Quando atendo, ao meu lado, próximo à minha poltrona, em geral há um ou mais dos meus cachorros. Como os atendimentos são online, o mundo aqui é de temperaturas elevadas e eu sou uma pessoa que já entrei na menopausa, a sala é fechada e climatizada. A presença e o geladinho do ar-condicionado os atrai para longas horas aqui comigo. E nesse trabalho com a transferência em um mundo almado, percebo grandes contribuições da presença dos meus animais. Quando a sala esquenta demais, por exemplo, eles começam a se movimentar e arfar. Isso, sua forma de demonstrar que há muito calor, que a temperatura está em desequilíbrio. Será que há algum aquecimento incômodo naquele atendimento também? Preciso regular melhor o fogo, conforme fazem os alquimistas?
E quando pedem para os cachorros, quando pedem para entrar ou sair da sala, será que algo mais está pedindo passagem em mim, na outra pessoa? Há falas incômodas para querer partir ou acolhedoras para querer se chegar e aconchegar? Posso citar infinitos exemplos dessa relação com os cachorros ou com o ambiente, ou comigo mesma. Insights, imagens, observações, vivências. A alma o tempo todo se comunicando conosco, algo tão espontâneo, frequente e natural que quase não colocamos atenção nisso. Mas uma faísca que seja pode impactar como algo divino, transformador, uma centelha, para quem de fato ali estiver. Para além dessa magnitude, há também a coisa em si. A queixa, o sintoma, a pessoa à sua frente, ávida por uma solução imediata para sua dor. Outro nível de comunicação e apreensão do mundo precisa entrar também no campo, pelo menos para soprar um pouco as feridas. É a hora da conversa, do questionar e pontuar, do ajudar a pensar e até mesmo orientar, especialmente quando a queixa-sintoma, no caso uma dificuldade na prática sexual, carece de informações que deveriam ser de conhecimento básico, o funcionamento do corpo na hora do sexo ou a resposta sexual humana. Mas não é, né, gente? A gente não teve educação sexual na nossa infância, na nossa adolescência, enfim, né? Então a gente carece de conhecimentos básicos nesse tema tão tabu. A ereção é assim ou assado, a ejaculação, o orgasmo, o desejo, as excitações, o período de resolução. As mudanças ao longo da vida, as sensações corporais, os fluidos, as infecções, os cuidados, as preocupações, as prevenções. Enfim, tudo cabe no pacote de orientações. E uma breve tradução para o universo do atendimento sobre o que a sexologia construiu de conhecimento acerca da prática do sexo. Aqui é uma costura, né? É trazer um pouco dessas noções. Mas isso é uma parte, mesmo que necessária, em muitos casos, a meu ver, ínfima, diante do trabalho a ser feito, que é a escuta da alma e para a alma. Voltemos a ela. Uma paciente bastante jovem chegou ao consultório com queixa de vaginismo, que é a incapacidade de ter relação sexual com penetração do pênis na vagina. Em linhas gerais, a sexologia informa que o que se passa é que, por um desencadear psíquico, a vagina contrai involuntariamente sua musculatura, fechando totalmente o orifício de entrada e impedindo a prática sexual. Mas o que será que está desencadeando esse contrair, que no caso dessa paciente, a acompanhava por longos 8 anos, ou melhor, desde que tentou iniciar sua vida sexual com o primeiro e até então único namorado de adolescência? O que esse sintoma, o vaginismo, queria dizer do que se passava em sua vida, em sua alma? Começa, assim, então, um trabalho de levantamento da história de vida da paciente. Sua construção familiar, suas crenças, seus valores, sua noção sobre sexo e sexualidade, seus medos, suas preocupações, suas inquietações, seus aprendizados, suas expectativas, seus desejos. Mas o olhar, em breve ou desde sempre, estará mais centrado no que há por trás, ou por todos os lados, das vivências e percepções relatadas. No caso dessa paciente, entre outras questões, havia uma profunda dificuldade de ir contra a moral familiar e religiosa de que sexo só poderia ser feito após o casamento. Mas em função de que essa moral gritava nela? O que mais girava em torno disso? A raiva de uma traição do namorado e a não vontade de seguir uma vida tão regrada que a levaria em breve a um casamento, caso o vaginismo não estivesse em jogo, e outras dificuldades mais de uma vida que faziam palco para a disfunção sexual se instalar. Era protetor e mais prazeroso não fazer sexo do que fazer. Ao mesmo tempo, era incômodo e torturante vivenciar justamente essa dinâmica. Isso foi o que o trabalho com a mente trouxe. Com a escuta do coração, vieram sutilezas. Havia um apegar-se a uma persona de boa filha, como aquela que não desafia a ordem paterna de sexo só pós-casamento. Havia um pavor de resgatar da sombra uma mulher adulta jovem que quer viver relações de todo tipo, sexuais ou não, com quem o desejo lhe permitir seguir. Havia uma não comunicação consigo, que emergia com força devastadora a cada sonho recorrente com o telefone celular,
que tocava e ela não atendia, que era perdido sabe-se lá onde, de outra feita saqueado, e tantas outras situações angustiantes em torno de não conseguir falar no aparelho. Falar com quem? O quê? Para quê? Como? O que era preciso escutar disso? Claro que trago apenas um breve recorte e algumas reflexões sobre o caso em questão. Afinal, aqui não é um estudo de caso clínico, sabemos todos. Justamente por isso, a ideia é ilustrar algumas percepções da clínica das dificuldades sexuais à luz da psicologia analítica, sem perder de vista o que diz a sexologia acerca do sintoma em si. O que pretendo mostrar é que, no atendimento a problemas com a prática do sexo ou em qualquer outro, o trabalho que se faz é o mesmo, no sentido das noções de homem e de mundo que o embalam, independentemente da queixa que se apresenta. Como Jung alerta em A Prática da Psicoterapia, se no manual de patologia constar que para uma determinada doença são indicados numerosos remédios das mais variadas espécies, poderemos concluir daí que nenhum deles deve ser realmente eficaz. Assim também, se nos indicarem muitos caminhos diferentes para chegarmos à alma, então poderemos concluir tranquilamente que nenhum deles é infalível na consecução do objetivo e que, provavelmente, os menos recomendáveis são os apregoados com fanatismo. A multiplicidade das psicologias contemporâneas é, na verdade, um sinal de insegurança. Pouco a pouco, o acesso à alma, como a própria alma, aliás, vai revelando sua grande dificuldade, vai se evidenciando sua enorme problematicidade. Consequentemente, não é surpreendente que as experiências se acumulem numa tentativa de acercar-se do enigma intangível, por enfoques sempre novos, por ângulos cada vez diferentes. É inevitável, portanto, que os pontos de vista e as opiniões se entrechoquem e se multipliquem. Gente, tem muito mais a ler, mas eu estou vendo que a gente já está há 50 minutos aqui. E aí eu trago aqui mais alguns recortes de outros atendimentos, etc, etc. Porém, eu acho que eu vou rumar para as considerações finais, que eu acho que eu já trouxe ali uma ideia, mais ou menos, desse campo, para a gente poder abrir para as perguntas. Considerações finais. Como atender e tratar em consultório as principais queixas que se apresentam, como as disfunções de desejo, excitação e orgasmo, tendo como base a psicologia e como fim, né, enfim, a psicologia analítica? É possível construir pontes entre a sexologia e a abordagem junguiana? Qual o meu olhar para isso tudo? Ao iniciar este trabalho, me propus a percorrer a obra de Jung e de junguianos, além de visitar a sexologia, a fim de responder às questões citadas acima. Pude perceber nessa caminhada que atender e tratar em consultório as queixas sexuais que se apresentam é algo similar ao atendimento e tratamento de quaisquer queixas que chegam ao consultório, sejam elas sexuais ou não. Nesse encontro analítico, há infinitas formas de trabalho clínico. Uma delas é trabalhar na contratransferência, como nos aponta Jacob, sem perder de vista o mundo almado e percebendo tal encontro com o coração, como ressalta Hillman. Nesse processo, há que trabalhar com as imagens, psique é imagem, e relativizar os poderes do ego, formulando a cada pouco a pergunta suprema: o que a alma quer, pede, busca? Há que se mergulhar nas profundezas para encontrar as respostas, e assim conseguir se mover para fora da caverna e se transformar. Também pude notar que sim, é possível construir pontes entre a sexologia e a abordagem junguiana, sendo que, a meu ver, as noções vindas dessa primeira, a sexologia, podem ser utilizadas mais a título educativo por pacientes e analistas, especialmente quanto às noções de funcionamento orgânico, a resposta sexual e suas disfunções, no que tange à prática do sexo, enquanto a segunda, a psicologia analítica, a psicologia profunda, compõe o coração e a alma da prática clínica, do mergulho em si, no outro e no mundo, a fim de se aproximar do que a essência de cada pessoa pede. Nesse contexto, cabe salientar, a disfunção sexual emerge como sintoma ou símbolo de algo que não vai bem na alma, e é preciso ouvir, enxergar, tatear, farejar, saborear com o coração esse grito do corpo. O meu olhar para isso tudo passa
por noções como essas e por outras tantas mais, que descubro no dia a dia da minha prática clínica e das minhas vivências nesse mundo almado e, ao mesmo tempo, tão adoecido ao qual pertencemos todos. Passa também pela certeza ou esperança de que sempre há possibilidades de transformação. No entanto, o caminho não é simples, como nos mostra Jung ao longo de sua obra, e ilustra com a seguinte citação que retomo das páginas iniciais desse trabalho: a vida sempre é uma viagem entre os monstros marinhos, Esquila e Caríbes. É isso, gente, né? É isso até agora. A gente ainda tem mais aí uns, né, uma meia horinha, um tempinho para a gente conversar. Mas o que eu quis trazer aqui, né, é que, como o convite da Renata foi para a gente falar em cima da monografia, eu quis trazer um pouco o meu texto ali da monografia, as costuras, os autores nos quais eu me baseio, né? Obviamente, a gente vem aí, né, de todo um percurso no IJUSP, com um olhar muito grande, a maior parte do olhar para a obra do Jung, mas também para posteriores, como Hillman e outros mais, né? E fez muito sentido para mim trabalhar, né, com esse olhar aí da abordagem da psicologia arquetípica, não só, né, mas com essa abordagem, porque eu faço análise com uma analista que também tem um grande olhar para isso, né? Faço análise há muito tempo e faço grupo de estudos também de Hillman. Então, quando eu comecei a escrever a monografia, eu achei que eu ia citar uma série de outros autores que ia ampliar. Quando eu vi, Hillman me capturou e eu fui ali e saiu e não parei mais de escrever, e foi isso. Aí falei com o meu orientador: meu Deus, eu só escrevo sobre isso, mas é o que eu faço, né? A minha prática é essa. Minha prática é muito do que esse recortezinho que eu tentei trazer aqui. Na monografia eu cito, né, as outras queixas sexuais, as masculinas, etc., com alguns fragmentos de casos, mas achei que não precisava me alongar tanto, até para não ficar pesado demais, leitura, 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 e que eu acho que nem é a proposta aqui da live, né, ficar tão pesado assim. Mas agora eu queria abrir para perguntas e a gente pensar numa dinâmica aqui que a gente pudesse acolher todo mundo. Eu não sei se as pessoas foram se inscrevendo ou quem pode ir abrindo os microfones, enfim, como é que a gente pode fazer para fazer esse bate-bola? Eu acho que a gente pode abrir os microfones, né, Laura, e as pessoas poderem perguntar ou comentar, enfim. Mas, nossa, adorei te ouvir, é sempre uma delícia, né, Laura? E é um tema tão importante, né, a sexualidade, e que, como você falou, ele não tratou diretamente da sexualidade, mas aqui, conforme você foi falando, foi me vindo algumas coisas importantes aqui, né, só para dar uma estimulada aí para as pessoas também, né, mas na psicologia e alquimia, você falou da transferência, da contratransferência, né, e ele traz muitas imagens de sexualidade, né, muito interessante, né, entrando na banheira, enfim, né, um por cima do outro, enfim, são várias imagens, né, onde a gente vê a questão da sexualidade que ele usou, né, para descrever a transferência, a contratransferência, né? E tem o sonho dele, né, que eu cito na monografia, né, Renato? O sonho dele lá de pequenininho, que ele sonha com falo ereto. E só muito tempo depois ele foi ver o significado simbólico disso. Então, né, temas da sexualidade perpassam a vida e a obra dele, né, o tempo todo, né? Com certeza, né? Ele fez os seminários, né, da psicologia da Kundalini, né, do Tantra, que também, né, são imagens, né, onde tem o falo, né, como, né, Ione, enfim, também essas imagens de sexualidade que está dentro do hinduísmo, né? Então é muito interessante isso tudo que você trouxe, esses arquétipos, né? Né, se a gente pensar no complexo aí como as patologias também, que o que é que pode ter gerado, né, aí algum trauma, alguma vivência, ou até coisas herdadas, né, Laura? Não sei, aí que Sim. Né, passa através da educação, através de vivências mesmo, né? E que a gente nem sabe que está lá no nosso corpo de alguma forma, né? Registrada. Então, nossa, Sim. eu adorei.
te ouvir. Que bom, Renata, fico muito feliz. Eu vou deixar aberto aqui, se as pessoas quiserem comentar ou perguntar, fiquem à vontade. Acho que vocês conseguem abrir o microfone de vocês, não? Dá para abrir? Se alguém quiser. Eu acho que a Luciana tem que abrir o de todo mundo, liberar. ou tem que liberar. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, que eu vou liberar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, como é que eu... Aqui apareceu de conseguir liberação, consegui. Sem autorização de vocês. Que bom, então ótimo. Pronto. Quem está falando, que eu não estou vendo agora? Eu estou sem imagem, mas me chamo Luane. Tá bom. Sou de Você não quer Goiânia. colocar a sua imagem para a gente te ver bonitinha? Nossa, esse que é o problema. Não, pra gente, bonitinha, do jeito que você for, é bonitinha, tá ótimo. Eu vou agradecer. Mas foi incrível mesmo essa visão sua na sua monografia. E é muito interessante, porque eu tenho me inserido na caminhada como analista, né? E a minha primeira pós-graduação depois da psicologia foi em sexualidade humana. Onde foi? Sim, foi na Unileia. Foi online mesmo. E agora eu faço formação em psicologia analítica. E assim, é muito engraçado, eu gosto de usar o termo engraçado como uma simbologia, porque de engraçado não tem nada, né? Mas de chamar a atenção para nosso desenvolvimento e o nosso olhar, né? Nossa ótica em cima do cliente, do nosso paciente. E o quanto a sexualidade, ela está presente em todos os aspectos da nossa vida, mas que mesmo assim ela é muito desconsiderada. E eu acho que é essa interface em relação à psicologia analítica, porque traz essa simbologia, sem necessariamente falar no tema exato que está camuflado em relação à problemática da sexualidade, né? Que é o tabu. Né? Então, assim, é muito bom, né, saber que a gente pode mesclar esses dois conceitos, e psicologia analítica e sexualidade. Que bom. E eu acho que, assim, para mim foi ficando cada vez mais claro. Quando eu entrei no JUSP, lá atrás, né, eu estava muito ávida por ver onde que estava, fazer uma sistematização de onde estava na obra do Jung, falando isso, aquilo outro, e nos outros posteriores. E aí foi caindo a ficha que, na verdade, se a gente olha para o sexo, para as questões, para as disfunções sexuais como um sintoma, ou se a gente acolhe a queixa como qualquer outra queixa, o manejo é o que a gente faz. Mas, na minha apresentação para a banca, o Gustavo Barcelos me falou, eu não acho que é tão simples assim, não. Tem que ter uma base na sexologia, ele fez para mim. E é verdade, né? Talvez para mim fique muito natural eu olhar para queixa sexual, porque eu tenho essa base da sexologia. Então, quando chega uma queixa sexual, eu olho como uma queixa em qualquer outra queixa. Mas talvez a gente tenha que ter uma base, sim, e ter essa atitude, né, com a sexologia, ou com o olhar das questões sexuais, uma atitude de busca de informação também, como a gente faz com qualquer outra problemática que chegue para a gente, né? Sendo que a nossa base ali, o nosso jeito de trabalhar, né, vai ser o mesmo para qualquer queixa, mas as queixas vão ter as suas especificidades. Então, talvez a gente tenha que mergulhar nesse universo para entender aquelas especificidades sem perder, né, a nossa base, né, o nosso olhar da psicologia profunda, seja ela junguiana, seja com Hillman, seja com a forma que for, né? Mas a gente precisa olhar para essas especificidades, e se a gente olhar como sintoma, que para mim facilita muito, né, o que a alma quer dizer ali, né, naquilo que a paciente está trazendo, o paciente está trazendo, fica mais simples. Né? Quer dizer, não sei, fica mais complexo também, né? Mas assim, a gente tem que olhar o que está por trás daquilo, né? Né? Eu estou com uma dificuldade de ereção, ok, mas para cada um é uma dificuldade de ereção. Aquela pessoa é única, e o que a alma daquela pessoa está dizendo ali, né? O que aquela dificuldade de ereção está dizendo daquela pessoa.
Que é o tal do patologizar, né, Renata? Do Hilton, né? Exatamente. Sim, com certeza. Né? A patologia tem uma boca grande ali, né, pra gente. Não é fácil, né, gente? Mas ninguém disse que seria, né? Ser psicólogo, ninguém disse. Quando a gente foi lá fazer a faculdadezinha, ninguém disse que ia ser bolinho, né? Sim, o patologizar. E é muito bom também entender essa sua fala como uma realidade, que é a questão de não tem como o paciente levar, perdão, não tem como o terapeuta, né, o analista levar o paciente a um lugar que ele não foi, que é desconhecido para ele, né? E isso ainda mais quando a gente trabalha com sexualidade, né? Eu me vejo nessa posição, assim, eu gosto de falar, quando outra pessoa quiser falar, pode me interromper também aqui. Mas assim, eu fui criada dentro de um lar completamente católico, né? E que não poderia fazer sexo antes do casamento e tudo mais, bem nesse contexto que você falou também lá na sua monografia. Realidade brasileira, né? Realidade. É a maior parte do Brasil, né? Assim, exatamente. Nesse contexto repressor, né? Nessa cultura judaico-cristã. Exato. E aí, quando eu falei, né, para minha família que eu ia fazer pós-graduação em sexualidade humana, foi como dar um tiro no coração de cada um, né? Como assim? A minha avó falava assim, como assim a minha neta vai falar de sexo, vai ensinar as pessoas a transarem, mãe? O que é isso? Você não pode fazer isso, uma coisa assim, né? Mas o quanto eu fui me desconstruindo, porque justamente por estar nesse contexto, né? Teve uma história marcante na faculdade que eu encontrei com um terapeuta tântrico. E foi, assim, uma abertura mesmo para eu me desvendar e, consequentemente, eu assumir um novo papel, né? Então, assim, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse olhado para a minha história com a sexualidade, como que eu ia trabalhar com isso, gente? É impossível, né? Bacana. Quem mais, gente? Pra gente... Tá aberto, Rafaela? Sim. Assim. Eu tô bem contente, assim, porque eu me achava um ser meio esquisito, assim, porque eu também sou terapeuta sexual, psicóloga, arte terapeuta em formação, terminando agora, e comecei agora para analista aqui pelo Instituto Jungiano, do Rio Grande do Sul. Que bom! E eu queria muito falar contigo, porque eu estou fazendo uma pesquisa no hospital aqui público, onde a gente estuda pacientes com vaginismo em tratamento em sexologia. E eu trouxe nem a do vaginismo. Sim! No caso. E é algo que está mexendo bastante. Sincronicidade. Muito! Não, quando eu estava falando com a minha orientadora sexóloga, a gente falou em ti e apareceu um anúncio do dia de hoje. A gente ficou muito contente, assim. Mas então eu faço um trabalho de arte-terapia, um grupo controle com arte-terapia e um tradicional do tratamento de terapia sexual oferecido pelo serviço público, né? E eu tenho visto muito, claro que é um recorte muito pequeno de uma população que específica, assim, mas o quanto a violência, né, formas de violências, tanto sexual como violência psicológica, violência de opressão, de cerceamento, de uma violência doméstica, num ambiente onde a criança cresce num ambiente muito violento, é como o corpo falando, né? Então, hoje o que tu falou complementa muito o que eu tenho visto e que é realmente algo que está eu preciso ir por mais caminhos porque porque esse caminho está muito duro, né? Assim, de muita violência. Então eu fico pensando o quanto não sei se todas as pacientes com vaginismo vão ter essa história tão pesada. Não necessariamente, cada uma vai ter uma história. Era isso que eu queria ver contigo. Não necessariamente, né? Se você está fazendo um estudo aí em um ambiente que tem a ver com o hospital, né? Muito provavelmente você já é o hospital que você falou? Do grupo? Não.
Sim, é um serviço de sexologia dentro do hospital público. Dentro do hospital. Provavelmente, né, a gente está pensando aí numa amostra de mulheres que sofreram uma série de coisas e que sofreram uma série de violências e que chegaram aí nesse hospital, mas não necessariamente. Quando chega direto no consultório do psicólogo, às vezes não teve uma violência física, né, ou uma violência psicológica gigantesca ali. Não necessariamente, podem ser outras questões mais brandas, podem ser questões dela com ela mesma, né, que é o que eu tentei trazer aqui nesse caso, né, ou em outros. Então, podem ser questões ali, ela violenta com ela, não que um outro tenha a violado, a violentado de alguma forma, Sim. né? Ali, Mas no caso, podem ser padrões. No caso Sim. da tua paciente que tu fala, foi uma opressão cultural, vamos chamar assim. Né? Exatamente. Uma cultura. Agora, sim, se você vai para um ambiente para serviço, por exemplo, eu conheço um serviço em São Paulo, no Pérola Byton, que atende mulheres e que tinha, quando chegavam mulheres, pelo menos na época que eu estava por São Paulo, né, há muito tempo atrás, ou quando eu fiz o curso de sexologia, foi em 97, faz tempo isso, né? Mas assim, era muito claro que as mulheres que chegavam ali, elas tinham passado uma série de outras violências físicas e emocionais, claro, né? Com seus parceiros e desenvolviam o vaginismo. Mas não necessariamente. Então, por isso que a gente tem que escutar o que aquele sintoma está dizendo de cada uma. Não vai ter uma regra. Não vai ter assim, vai estar dizendo isso. A gente vai ter que sentar na frente e escutar, porque pode surpreender tanto. Acho que é explorar, né, essa riqueza simbólica e imaginativa, Isso. né, traz das experiências humanas, né, Laura? Acho que é isso, né, E olha, pode gente, ter eu já... Pode falar, Renata, desculpa. Não, pode ter muitas coisas, uma patologia, né, pode, na verdade, ter muitos símbolos, né, que são possíveis ali, ou histórias, ou imaginações, né, que podem estar contidas ali, né, é isso que me Sim, veio, né? exatamente. E assim, às vezes a pessoa chega com... Vamos pensar na questão do vaginismo, nessa incapacidade da penetração. Dependendo até eu ia falar da classe social, mas não sei se é a classe social, o acesso à informação, até o desconhecimento sobre o próprio corpo pode trazer isso. Então, teve uma época que eu atendia consultas numa clínica social. Chegavam pacientes falando, minha vagina ela é fechada. Aí eu tinha que explicar e pegar desenho e mostrar, não, ela não é fechada. Não, ela é fechada. Eu não tenho esse buraco, sabe? Então, a gente, às vezes, tem ali uma... Então, eram pessoas que nunca tinham ido a médico ginecologista. Então, né? Então, a gente tem aí também uma população que tem essas especificidades. A gente precisa ver que público que a gente está atendendo. A fantasia que está por trás da Laura, né? Laura, o que está por trás? Posso fazer uma pergunta? Claro. Estava pensando, né, nessa questão da sexualidade, pensando também sobre esse lugar da corporificação, da psiquificação, assim, das coisas, né? Então, o quanto esse lugar da sexualidade também está muito relacionado com o lugar do corpo, né? E de como a gente vivencia as experiências, de como a gente se permite sentir prazer ou, né, ter esse lugar desse corpo, né? Então, às vezes, como as questões da sexualidade também podem estar relacionadas com transtornos alimentares, né? Ou Com com certeza. outros transtornos, alguns outros transtornos também, né? Mas você trouxe a questão do vaginismo e essa questão cultural também e religiosa, né? E eu fico pensando que eu vejo isso na minha clínica, né? E por mais que
né, o próprio processo de falar sobre, de perceber o quanto aquele lugar que aquela pessoa veio teve uma influência em como se vê, como se sente, como se, enfim, experiencia a questão sexual, ainda assim parece que é aquela coisa de racionalmente dá para entender, é explicável, mas algo ainda inconsciente permanece e influencia nessa experiência sexual, né? Então, pensando nisso tudo, como que fica essa questão do manejo, né? É esse lugar mesmo de ir falando, de ir desensibilizando esse complexo, digamos assim, né? Como que, não sei se você tem, tipo, dicas ou coisas do tipo, assim, como que você lidar com esse lugar, sabe? Porque quando a gente fala sobre religião, por exemplo, né? É um lugar mais delicado, né? É um lugar mais difícil, às vezes, da gente conseguir falar, né? Não sei se ficou claro o que Tá. eu... Não, ficou sim, né? Você está com uma pergunta assim, do manejo, mas o manejo talvez seja, né? Cada psicólogo, cada psicóloga vai fazer de um jeito, e talvez seja como você maneja qualquer outra questão, qualquer outra queixa, né? Então, como eu manejo, né? Então, por exemplo, como que eu atendo uma pessoa que chega, seja com vaginismo, com dificuldade de orgasmo, com dor né, com o vaginismo é a incapacidade da penetração. A gente tem às vezes só a dor na penetração, ela penetra, mas não penetra tanto assim. Ou com dificuldade de ereção, ou com ejaculação rápida, né, ejaculação precoce, ou enfim, com qualquer dificuldade baixa de desejo, ou quando eu atendo o casal com baixo desejo, como é que eu manejo, né? Primeira sessão, primeira consulta, eu vou ouvir, né, no que eu posso ajudá-los, e eles vão descarregar. Então, primeiras, eu vou ouvindo. E ali, já nesse começo, se eu estou ouvindo coisas que são muito de senso comum, ou de muitas frases feitas, muito certo, tipo, homem, sei lá, uma frase, homem não pode perder a ereção nunca. Eu já vou ali conversando um pouco sobre isso, né? Sobre esses mitos, sobre esses tabus. Esse é o meu jeito, né? De já ir questionando, mas como assim que não pode perder a ereção nunca, né? Você já vai dando ali, mas isso vem da minha faceta educadora sexual. Então, o psicólogo que a gente tem a ver com o que a gente é como um todo, né? Então, na minha faceta, né? Então eu já vou questionando isso. Mas assim, é uma escuta. E aí você escuta, né? O meu manejo é assim, você escuta, escuta, a pessoa vai trazendo, e a gente vai tentando pontuar e vai tentando ver o que está por trás ali, né? Que acho que nessa abordagem, né, na psicologia profunda, acho que essa é a escutar a alma, né? Tentar ver o que a alma está dizendo ali, o que tem por trás, como eu disse na monografia, por todos os lados. Não vai ser simples, né? Mas o que está por trás, né? Então, um homem com a dificuldade de ereção, né? O que será que essa dificuldade de ereção está dizendo dele? Né? O que está exigindo dele, o que está cobrando dele, mas ele vai ter que levantar toda, como a gente faz com as outras queixas, vai ter que levantar a história do paciente. No caso, nós vamos levantar a história amorosa do paciente, a história sexual do paciente, mas não só. Vai levantar o construto familiar, né? Enfim, vai levantar a história da pessoa como um todo. Então eu fico algumas sessões nesse levantamento dessa história, e ali eu parei a leitura da monografia, mas assim, na psicologia analítica, a gente vai olhar para os sonhos. Então, o meu manejo o tempo todo, eu estou olhando os sonhos. Então, primeira consulta, a pessoa traz, ok, aí eu já explico, olha, a gente trabalha com sonhos, explica um pouquinho, né? Esse é o meu manejo, né? A gente explica um pouquinho sobre o que é a psicologia analítica, o que é a abordagem que a gente vai trabalhar ali. E aí, na sessão seguinte, já vem sonho. E aí a gente vai olhando para os sonhos e vendo o que a imagem, né? Ficar com a imagem, né? Com a imagem, vai trabalhando tudo ao mesmo tempo agora. É assim o meu manejo. Mas por que eu tô brincando com isso, né? Mas não é uma questão de brincar, não. É que assim, o psicólogo que a gente vai ter a ver com o caminho que a gente percorreu, como a gente já falou aqui, né? E eu sou uma psicóloga, educadora sexual e jornalista. Eu fui comunicadora, né? Eu fui jornalista, minha formação.
Então, isso tudo aparece, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, logo no primeiro, segundo ano, tinha uma hora que eu fiz assim, gente, mas as pessoas são tão contidas, tão quietinhas aqui nessa minha sala, como é que eu vou fazer que eu falo alto, que eu mexo, que eu não sei o quê? Aí eu fui né, com o caminhar, né? E com muita análise, muita supervisão, vendo que eu sou essa, né? Então, sou essa que estou me apresentando aqui para vocês, que vou me atrapalhando e que fui desligar uma chamada aqui que eu estou fazendo a live do celular, que a imagem é melhor. Fui desligar uma chamada, caiu a live. Essa sou eu. Depois eu não conseguia voltar para a câmera, por não sei o quê, né? Tudo isso aparece. E eu acho que é bacana a gente trabalhar com essa consciência e trabalhar nas nossas falhas também, enfim, né? E o manejo vai sendo assim, né? E uma coisa vai puxando outra e a gente vai manejando. Agora, assim, de questão da prática em si, né? A gente não vai ter um roteiro pronto, né? Então, é assim, é ouvir o que a queixa diz, né? Então, para cada um vai ser uma dor. Então, a dor na penetração, o que dói, aonde dói, por que dói, como que dói, que imagem que essa dor te traz. Mas isso é só uma coisinha, é só um comecinho. É difícil achar, não tem como, né? Não vai ter um manual. A gente Pô, não vai ter um manual, a gente vai ter que ir fazendo. E se sim. surpreendendo, né? Que é como o Jung fala, né? A gente tem que se surpreender e cada um que chegar ali é inédito. Se a gente sentar na frente do paciente achando que a gente sabe alguma coisa, acabou. Vai ser um atendimento de M, né? A gente tem que, a gente tem que sentar não sabendo, a gente não sabe, né? Então, por mais que eu saiba sobre conceitos da sexologia, eu não sei do sexo na vida daquela pessoa que sentou na minha frente. Não sei nada. Esse é o manejo. Faz sentido? Faz, Renata? Tô me enrolando muito? Não, tá nada, imagina, tá ótimo. Muito bom, super claro, é isso mesmo, né? Que a gente é muito com cada indivíduo, né? Essa visão de cada imagem, né? Para cada um, né? Muito lindo isso. Eu queria só fazer um comentário de tudo isso que vocês estavam falando. Prazer, primeiro de tudo, é uma honra estar ouvindo a Laura Miller falar sobre tudo isso, então muito legal poder ter essa experiência. E eu acho disso do manejo, acho muito legal você, Laura, falar sobre isso de como é você como psicóloga e de que como não tem, né, esse manejo já pré-escrito, porque o que eu percebo que eu também já recebi pacientes com essas demandas, com essas queixas, e muitas vezes a gente fica pensando muito no manejo de, ai meu Deus, como é que eu vou falar disso ou daquilo por causa dos nossos próprios tabus, né? E é isso que você falou, da análise, né, de fazer a supervisão. Então, precisa tomar, eu acho que muito do manejo é isso. Porque às vezes a gente coloca, quando a pessoa vem com alguma demanda sexual de uma forma tão, meu Deus, ela falou sobre agora a parte sexual dela, e agora como é que eu vou lidar com isso, como se fosse uma coisa muito além, enquanto, como você falou, é como qualquer outra demanda, qualquer outra queixa, e a gente vai tratar da mesma forma que a gente vai tratar tudo o resto. Então, eu acho que é muito legal pensar sobre isso, da forma com que a gente pessoalmente vê toda essa questão, que vai retratar na forma como que a gente vai lidar disso com o paciente, né? Então, acho que são algumas reflexões legais para a gente ir fazendo disso, de que é como qualquer outra. Quando ela vem com uma questão familiar, quando ela vem com uma questão de trabalho, a gente vai tratar com a mesma naturalidade, desde que esteja naturalizado dentro da gente todas essas questões, né? Então, só achei legal trazer um pouco dessa reflexão que eu tive a partir dessa questão da outra colega. Bacana. E acho também que o que a gente precisa pensar também é que, assim, a gente também pode ter problema, viu? Porque a gente também é ser humano. Então, muitas vezes vai sentar na frente da gente uma paciente com um problema, se a gente estiver falando mulher ou, enfim, homem, o que for, né? Uma paciente com uma questão que a gente também tem. E daí, não tem problema, né? Mas a gente, analista, vai lá tratar com o nosso analista, com a nossa supervisão, etc. E aquele momento é o momento da paciente, que pode tocar numa série de coisas nossas, né? Que às vezes a gente nem sabia, né, que ia tocar.
Mas, assim, a gente também precisa Exato. ter essa consciência, essa humildade que a gente também vai ter problema, e pode ter problema, e que tá tudo certo, e que não é por isso que a gente não vai fazer um atendimento o melhor possível, né? Com certeza. Até porque esse desconforto, como você falou, entra dentro desse vaso alquímico e daí a gente vem trabalhando junto a partir dessa transferência, contra-transferência e por aí vai. Então faz super parte de tudo isso. A metáfora do vaso alquímico eu acho linda. Aí falando um pouquinho mais de manejo, já juntando, né? Eu, por muito tempo, quando eu tava, é que agora eu estou no consultório online, mas quando eu comecei a estudar Jung e olhar para o vaso alquímico, por muito tempo eu sentava no consultório e eu imaginava um vaso, uma imagem do vaso mesmo, sabe? E imaginava eu colocando os meus 2 pezinhos naquela aguinha e a pessoa colocando os 2 pezinhos dela ali, porque a gente está na mesma água. Uhum. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, a gente vai estar nessa mesma água, a gente vai estar nesse vaso hermético, a gente vai estar se transformando, a gente vai estar sendo impactado. E trabalhar na contratransferência é olhar para isso, né? É ter essa consciência também, né? Que vai mexer com a gente, não tem como. Ou, né, você, Rafaela, que está fazendo trabalho com tanta violência, não tem como não mexer, gente. Né? Então, quando eu escuto casos de relato de abusos sexuais, são paciente que teve não sei quantos abusos sexuais a vida inteira. Gente, não tem como a gente ficar com aquela cara, né, de Mona Lisa. Não, né? Não dá para ficar com a cara. É sofrido demais. Então, a gente está no mesmo vasinho ali, a gente vai sofrer. E se forem questões femininas e é uma mulher que está atendendo, mais ainda, talvez, né? Ou não. Não sei, se for um homem pode ser. Então, a gente não sabe. Né? Então, a pessoa que a gente vai estar ali dentro do vaso, com os pezinhos na mesma água. Laura, queria te perguntar uma coisa. Obrigada, Sim. viu, Eu tive tanta dificuldade para entrar, não achava o link, não achava isso, mas foi ótimo, mesmo entrando atrasada, foi maravilhoso. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, que não é tão objetiva, mas eu me interessei pela sua monografia, eu quis estar aqui hoje, por um caso que eu tô de um paciente que, enfim, que ele não tem ereção, ele tem muita dificuldade e tal. Mas eu não sou sexóloga, né? Eu sou psicanalista, não. Eu trabalho na linha junguiana e eu trabalho no consultório físico. Eu só atendo online se o paciente está viajando ou coisas do tipo, assim, prefiro o atendimento físico. E eu não sei se você já sentiu isso, porque para mim não chega a demanda por questões sexuais, entendeu? Ao longo do processo, quando isso vai aparecendo, não chega diretamente nisso, né? E eu tenho sentido uma grande dificuldade de abordar, ou de perguntar, ou de falar, quando é um homem, por essa questão da sexualidade e do poder do homem, assim, sabe? Por essa coisa de cursar, de meio que andar junto, assim, se a gente pensar simbolicamente, como a gente estudou, né, muito na faculdade de psicologia, então nem sei se é por aí, se deveria ter sido, mas como a gente estudou muito a questão do falo, né? Eu não sou lacaniana, mas me vem essa palavra, assim, da ereção, do sexo como uma coisa relacionada ao poder do cara. Não ao poder financeiro, tal, a masculinidade, vai. Era isso que eu queria. A masculinidade que vai me colocando numa situação assim de receio de perguntar como que eu lido com isso, como que eu coloco alguma coisa de uma forma cuidadosa nesse sentido, mas que também precisa ser colocada. Não sei se você já sentiu isso. Eu acho que talvez faça muita diferença. A demanda que vem para mim não é essa, né? Isso aparece em alguns casos ou não. Mas eu queria ouvir um pouco de você, só um acolhimento, porque eu realmente tenho Eu estou entendendo. Você tá angustiada, talvez, né, por conta de não ser frequente no seu consultório, né, e cuidadosa com seu paciente, né, e tal. Sim. Mas o que eu te diria vários caminhos, né?
Primeiro você vai precisar ver lá na sua análise por que que isso toca em você e por que que te desperta tudo isso que está despertando, Sim, isso né? já. Mas não precisamos falar aqui. Você vai lá ver com ela, né? Não precisamos. Mas, além disso, se a gente olhar para manejo, é você falar da forma mais natural possível, mais franca possível, e sem medo, né? E falar naturalmente, né? Então, se você está observando, por exemplo, você pode devolver e falar: olha, eu tenho observado que você tem trazido questões de dificuldade com a ereção, etc. Isso do jeito que você falar, né? Como é que é isso para você? Desde quando? Me conta um pouquinho dessa história. E você vai levantando e vai Sim. conversando. Mas, assim, a questão é você colocar da forma mais tranquila possível. Para mim, a amostragem que chega para mim, por conta desses 15 anos que eu fiz de trabalho com a Globo, a pessoa já chega falando de sexo, né? Então, assim, o paciente já vem para falar de sexo, já chega assim, com a queixa. Casais já chegam assim. Mas, gente, isso é para onde eu vou. Eu entro num táxi e o taxista fala: é a Laura Miller? Sou. Ai, doutora, eu tive um problema com a minha mulher. Eu falo: ai, meu Deus. Ô, Mas o senhor ô, vai querer Laura, contar isso agora? Eu vou. Eu falo: mas quanto tempo tá dando até o destino? 40 minutos. Eu falo: não. Enfim, mas eu ô, tô Laura, brincando. Ah, ou então uma amiga minha mandou perguntar, eu tenho né? uma amiga. É por aí, né? É. Então eu tô brincando com isso, mas a pessoa fica muito à vontade comigo para, né? Então, voltando, a pessoa fica muito à vontade para me trazer questões sexuais, né? E aí no consultório ela fica muito à vontade para falar e eu fico confortável nesse tema, né? Enfim. Mas, então, indo para o seu caso, Tatiana, né? Pode ser que seu paciente não esteja à vontade, que faz parte também. E mesmo eu com essa coisa toda, às vezes a pessoa chega e ela trava para começar a falar. Então, cabe a mim deixar o campo o vaso, né? O mais confortável possível para que ela possa falar no tempo dela e do jeito dela. E o foguinho, né, que a gente vai acendendo ali, né, vai botando mais fogo, menos fogo, foguinho alquímico ali, você vai ter que ir dosando com a sua sensibilidade de analista, né? O quanto que você entra, o quanto que você não entra, mas você vai precisar ver por quê. Então, aí trabalhar na contratransferência é isso também, você pode devolver para ele, né? Então, por exemplo, só o que você trouxe aqui já, né? Como é que eu falo isso de forma cuidadosa? Como é que eu, né, lido com essa questão do poder masculino, do fala, etc, etc. Você pode devolver isso para ele, né? Na contratransferência é isso, está te suscitando isso, está te cutucando ali numa preocupação de ser cuidadosa, então você pode devolver. Então, eu estou observando que é uma área que requer muito cuidado, que toca na energia. Será que toca aí numa questão de potência sua? Meu paciente, né? Falando com o paciente. Então, isso é trabalhar na contratransferência, está suscitando isso em você, e aí você vai precisar olhar em várias camadas, né? Você precisa ver você com você, lá na sua analista, e ver o caso em si, né? E outras camadas mais, mas o caso em si, o que pode, né, no caso, contratransferencialmente está acontecendo ali, né? Por que ele te desperta isso? Você vai ver em você, mas também o referido ao caso, que você trabalhar na contratransferência, você volta para ele. Eu estou observando. Que a gente faz isso, gente, direto, quando não é sexo, né? Por exemplo, o paciente chega esbaforido, ansioso, até online, né? Agora eu mudei pro interior de Minas, meio do mato total, meu consultório é online. O paciente chega esbaforido, a gente vê no celular, no computador. E aí você fala: nossa, estou observando que você está muito ansioso hoje. Aconteceu alguma coisa? Né? A gente está né? Então passou para você. Ou a pessoa vai falar: não aconteceu nada, nada, né? Então tá, então vamos falar desse nada que aconteceu. Conta para mim que nada é esse, né? E aí vem tudo, né? Então, eu acho que é meio por aí. Mas acho, Tatiana, que assim, é uma coisa que a gente precisa perder para trabalhar com as questões sexuais é a gente perder o medo de falar de sexualidade, de sexo, com as palavras que tiver que falar. Sim. Né? Porque é Estava dolorido falando, eu mesmo, estava é pensando difícil. nisso, né? É um tabu que atravessa todos nós, né? Não só Todos nós.
Não só Através da quem está psicologia lá com analítica, o né? seu problema, né? Sim. E assim, na hora que eu fui buscar a literatura, né, Renata, na psicologia analítica, a gente tem pouca, a gente tem uma escassez de literatura. Eu citei um autor ou outro, mas eu não achei assim, né? Não. Então, assim, na psicologia é quase como se fosse sexo uma área, né, maldita, né? Na psicologia analítica, ou enfim, né? Não vamos falar disso, né? Quem fala disso é outro, né? Mas é um sintoma. Tá bom, obrigada, viu? Fez sentido? Sim, me acalmou, me Tá bom. tranquilizou. Renata, eu acho que nós estamos chegando muito ao bom. fim, né? Sim, com certeza, mas é uma delícia, viu, Laura, de te ouvir, né? Super Que obrigada bom. né, por ter aceitado o nosso convite, pela clareza, e né, você fala de uma forma super envolvente, né, desse tema, e né, uma forma leve e envolvente, e a gente vai entrando muito gostoso mesmo. E um tema que realmente não tem, né, dentro da psicologia junguiana, o Jung fala, né, ao longo da obra em alguns pontos, né? Eu lembrei também do desenvolvimento da personalidade, que ele conta da filhinha dele, quando a esposa teve... Depois a gente soube que era a filha dele, né? Mas ele não fala que é a filha dele, ele conta como um caso. Mas quando ela teve o segundo filho, né? Então todo o ciúme, toda a questão, né, de como que uma criança foi parar na barriga da mãe, toda essa coisa, né? Muito interessante a forma, né, de abordar, mas não é claro, e nem essas questões. Então, foi muito bom ouvir você e trazer um pouco da sua prática mesmo para a gente, né, de como você aborda esse tema. Obrigada, Laura, uma delícia mesmo. Quer falar, Ai, Rafael? que bom. A Rafaela está levantando o dedo. Eu gostaria de saber se a gente tem como ler teu artigo. Sim, tenho, né? Como é que a gente pode disponibilizar, Renata, para a turma? Será que a Olha, gente... e pode escrever para o IJUSP, né, Laura? E aí a Lu, acho que vê como pode, né? Acho que você e transmite, Eu vou né? deixar meu e-mail também, se vocês Ah, quiserem, né? Pode ser, né? Pode, Meu claro. e-mail é Laura A.M. Muller, MULLER, @gmail.com. Aí vocês podem me mandar e-mail se quiserem e eu encaminho o trabalho. Muito bom. Muito obrigada. Você não quer escrever seu e-mail aqui no chat, porque daí a gente já recorta e já clica e pronto. Tá. Você consegue escrever, Laura, Renata? vou escrever assim. Repete de novo, Laura, só para eu... É Laura A. M. Muller, @gmail.com. Laura A.M. Muller. Muller, @gmail.com. Tem 2 M's, É que isso? meu nome é Laura Andréia, então o A, Moreira, o M, Muller, @gmail.com. Tá bom. Então, já pus aqui no chat para vocês. Aí vocês colocam... Isso, esse mesmo. Aí vocês colocam, né? Quem for entrar em contato comigo, fala que esteve aqui, né? Nessa conversa nossa, nessa live. E aí a gente pode pensar em outras ações, quem quiser, né? A gente fica aberto, né? Porque é um tema tão difícil da gente encontrar um grupo interessado, sei lá, a gente pensar num grupo. Podemos, né, Renata, pensar em alguma coisa, se vocês quiserem, quem quiser, de pensar em alguma outra forma de trabalhar esse tema, mas eu mando a monografia sim, e vou achar maravilhoso se vocês lerem e comentarem e me responderem, e quem me mandar e-mail lá, depois eu passo meus contatos, meu WhatsApp, para ficar mais fácil. Aí a gente conversa, que é um tema longo, extenso, difícil de trabalhar, com pouca literatura, outras abordagens que não a junguiana encampam mais, né? Fazem mais parceria com a sexologia, como a cognitivo-comportamental, enfim, né? Mas a psicologia profunda também trabalha, sexo também faz parte, né? Da psicologia Claro. profunda. E como? Faz parte do ser humano, né? Faz parte do ser humano, então também faz parte aí do nosso, né, do nosso cardápio. Exatamente, Laura, né? eu acho que Olha, mas eu agradeço muito. Oi, pode falar. eu acho que através da mitologia tem
tem algumas coisas, né, que dá para pegar também, né? Alguns mitos Tem, nossa, tem de muita sexualidade. coisa. Tem muita coisa, muita coisa. É amplo, dá para a gente pensar muito. Na monografia eu cito também alguns aí, mas enfim, tem muita coisa que a gente pode pensar e é um campo, gente, assim, em crescimento, né? Se a gente for pensar a sexologia, é um campo sempre em expansão e a gente precisa de mais junguianos falando sobre isso, né? Concordo. Muito legal. Então vamos lá. Muito bom. Obrigada, Laura. Eu que agradeço, gente. Um beijo grande a todos. Bom final de semana para todos. Para Até. vocês também. Tchau, tchau. Tchau.